Olá, meus queridos irmãos, a todos vocês um ótimo e abençoado dia no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Nosso estudo vem da revista Compromisso da Convenção Batista Brasileira. A nossa aula de hoje é a lição de número 9, que traz como tema ensinamentos para toda a vida. O assunto estudado para a lição de hoje são os capítulos 18 e o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, livro de Mateus. Temos alguns objetivos, o geral e o específico. Nosso objetivo geral é entender alguns ensinamentos na aplicação e desenvolvimento desses ensinamentos. Ensinamentos que Jesus transmite para nós nesses dois capítulos. O nosso objetivo específico, aquilo que deveremos aprender no final desta lição, é comprometer-se. Eu e você devemos nos comprometer com Deus na aplicação e desenvolvimento desses ensinamentos. Nosso texto áureo está no capítulo 19, verso 8, que diz assim. 19, verso 8, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do nosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, por causa da dureza do vosso coração. Este versículo trata da resposta de Jesus aos fariseus. Aos fariseus que queriam testar o conhecimento de Jesus. Então Jesus explica que Moisés, como legislador civil, vendo a dureza do coração do homem e a sua incapacidade de perdoar, tolerou um relaxamento de rigor do vínculo matrimonial. Mas quando diz, entretanto, não foi assim desde o princípio, ele quer dizer que Moisés não estava aprovando aquela atitude, mas apenas tolerando para evitar um mal maior. O tema da nossa lição é ensinamentos para toda a vida. Eu gosto sempre de fazer uma breve introdução, fazendo um link com a aula anterior. A nossa lição de número 8 dizia que Jesus exortou seus discípulos falando sobre o fim dos tempos. É lógico, não vamos resumir toda a lição, vamos apenas pegar aquilo que vai fazer um link com a nossa lição de hoje. Jesus então falou do fim dos tempos. Os alertou sobre o fermento dos fariseus e os saduceus, que eram dois partidos religiosos mais influentes naquela época. E falou também dos seus fermentos. O que seriam esses fermentos dos fariseus? Seriam os falsos ensinamentos. Ensinamentos estes que afastam o homem da presença de Deus, afastam da sã doutrina e, consequentemente, lógico, da presença de Deus. O homem natural segue um padrão de vida que o leva para longe de Deus. A conversão é o contrário. A conversão é o homem voltando-se para Deus e recebendo a dádiva da salvação mediante a graça. E por aceitar que Cristo morreu em seu lugar. Essa aceitação, logicamente, que é mediante a fé. Porque você não viu Jesus morrer lá na cruz. Você leu a palavra de Deus. E como ela é regra de fé e prática para os cristãos, nós cremos então que isso é real. A partir daí, então, está exposta a nossa fé. Então passamos a andar com Deus. Quando passamos a andar com Deus, Deus começa então
a trabalhar nas áreas das nossas vidas, transformando as áreas das nossas vidas. E uma dessas áreas são os nossos relacionamentos. Lógico que tudo isso acontece desde que eu e você nos empenhemos a conhecê-lo, a conhecer Jesus. E como que eu conheço? Através da sua palavra. Nos capítulos 18 e 19, o assunto que nós iremos estudar é relações pessoais. Conviver com pessoas é uma tarefa fácil? Não, não é. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua cultura, traz a educação que teve lá no seu lar. Muitas vezes a convivência se torna insustentável. Daí a necessidade desta aula também para nós hoje. E a gente começa por algo que a maioria anseia, que é quem sabe ser maior que o outro pela capacitação, pelo poder aquisitivo. Então eu mereço isso porque eu me esforcei, eu fiz isso, tudo bem, mas não queira ser maior que o outro. Não queira se julgar maior que o outro. E esse é o primeiro ponto da nossa revista, que diz assim: quem é o maior aqui? O valor da humanidade, né? Está lá em Mateus, capítulo 18, do verso 1 ao 5. Naquela hora, diz aqui o verso de 1 a 5, diz assim. Capítulo 18. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando quem é, porventura, o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Observe que o que Jesus queria nos ensinar. Após Jesus instruir seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição, a curiosidade aflorou entre os discípulos. Eles queriam saber quem era o maior entre eles, quem era que tinha a capacidade de assumir o lugar de Jesus. Jesus, de uma forma bem simples, chama uma criança e diz a eles que para ser o maior é necessário ser como uma criança. Mas o que isso quer dizer para nós? Bom, vamos analisar. Em primeiro lugar, uma criança para sobreviver depende inteiramente de seus pais. Então, nesse caso, Jesus está ensinando que quanto mais confiamos em Deus, maior nos tornamos. Isso é viver na dependência de Deus. Em segundo lugar, dependência requer submissão, onde o discípulo, na maioria das vezes, renuncia ao seu eu, renuncia à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. E nesse caso, nós, como discípulos, renunciaremos às nossas vontades, os nossos desejos, para fazer a vontade de Deus. E desta forma, o Pai trabalhará para convergir a sua vontade com a vontade do Filho. É lógico, né, que nem sempre isso acontecerá, mas o que acontecer será sempre o melhor para nós e precisamos crer nisso. Este exemplo para os dias de hoje, né, fugindo um pouco aqui do nosso objetivo, este exemplo para os dias de hoje é um tanto confuso, mas não porque deixou de ser a realidade, mas porque em um determinado tempo da nossa história houve uma inversão de valores. E hoje, muitos pais passaram a viver e dar tudo para os seus filhos, independente do que eles façam.
independente se eles merecem ou não. Isso não foi ensinado por Deus. Pois quando erramos, embora com amor, né? A gente costuma dizer que Deus ele nos corrige, mas com amor. Embora com amor, somos corrigidos, às vezes de forma dolorosa, porque Deus ele nos livra do pecado, mas ele não nos isenta da consequência desse pecado. Fechando aspas aqui, voltamos então aos ensinamentos sobre quem é o maior. Bom, os discípulos queriam saber quem era o maior e que podia assumir o lugar de Jesus. Será que isso acontece nos dias de hoje? Muitos disputam cargos de liderança porque se acham mais competentes, se acham mais capacitados, instruídos para assumir aquele cargo. Esquece que isso é um dom. Apesar do conhecimento, você tem que ter esse dom. Não é somente eu querer. E temos que entender o que é isso, né? Temos que entender o que é isso. Mas se esquece que liderança cristã nada mais é do que assumir uma dependência de Deus. Assumir o papel de servo e não de mandante. Eu quero ser líder porque eu quero mandar em todo mundo. Não é assim. O nosso maior exemplo de servo é o próprio Jesus, que se fez servo e serviu entre nós. Este é o nosso espelho, é o nosso foco, é o nosso farol de conduta. Pois o líder, na maioria das vezes, vai estar trabalhando enquanto seus liderados estão dormindo. É preciso pensar nisso quando almejarem cargos na igreja, quando almejarem ser o líder disso ou daquilo. Agora, isso também não pode servir de estímulo para você se esquivar de tarefas na igreja. Porque na igreja existe tarefa para todos os membros. Se você é membro, faz parte do corpo, você tem uma função. Existe uma tarefa para você também. Ninguém é desperdiçado, ninguém é deixado de lado. Tem trabalho para todos os membros. E a gente deve refletir sobre isso. O segundo ponto da nossa lição é ser pedra de tropeço e a busca pelo perdido. O segundo ponto da nossa lição é esse: pedra de tropeço e a busca pelo perdido. Mateus capítulo 18, do verso 6 ao 14. Não vamos ler esses versículos, apenas eu vou expor aí para que você possa confirmar a análise, a reflexão que nós estamos fazendo para não tomar muito tempo da nossa lição. Mas você pode confirmar aí o que eu estou falando. Nesses versículos, Jesus adverte sobre tropeçar ou escandalizar os pequeninos. Para esses, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar, diz o versículo 6. Jesus não está se referindo apenas às crianças, literalmente, mas às pessoas recém-convertidas, que são crianças espiritualmente. E é preciso cuidar para não afastá-las de Deus com nossas atitudes ímpias e escandalosas. Atitudes que, eu diria, atitudes de quem está na igreja, mas não pratica os princípios do Evangelho de Cristo. E em especial referente às crianças, nós, como pais, temos que ter cuidado para não sermos o próprio tropeço, não é? O próprio tropeço dos nossos filhos e afastá-las do caminho do Senhor. Como, irmão Moshe? Dando um celular com internet à vontade, TV a cabo no quarto com todos os canais liberados e outros meios de entretenimento que eu e você damos para os nossos filhos e damos ainda a eles a privacidade de assistir isso, de manusear isso dentro do seu quarto com as portas fechadas. Será que eu e você conseguimos controlar tudo o que eles estão assistindo?
Será que o que eles estão assistindo não está distanciando eles do caminho do Senhor? Jesus continua apresentando agora a cura para o que nos faz tropeçar. O que é que ele diz no verso 8 e 9? Jesus vai além, citando detalhes, né? Se o teu olho, tua mão, teu pé o levarem ao pecado, corta-o. Espera aí. O que é que Jesus está falando aqui? Automutilação? Não. Mas ainda que Jesus esteja falando em automutilação, ainda assim seria melhor, né? Seria melhor. Contudo, particularmente, não penso que essa passagem tenha uma interpretação literal. Pois apesar de vários desejos se originarem pelo que os nossos olhos veem, a mão, os pés só praticam o que está na nossa mente e no nosso coração. Não é verdade? Por isso, no meu entender, trata-se de uma cirurgia radical de atitudes. Atitudes e pensamentos. Né? Desculpa. Atitudes e pensamentos, por meio do arrependimento e principalmente da decisão de mudar. Mudar de quê? Mudar de atitude, pedindo ajuda do Espírito Santo. Porque só a minha capacidade moral é quase que impossível resistir certas tentações. Por isso, devemos pedir ajuda do Espírito Santo, para que possamos mudar radicalmente os nossos pensamentos, os nossos desejos, ou que ele nos ajude a controlar os nossos desejos, Portanto, se a sua mão dedilha sites ali incondizentes com a vida de um cristão, se os teus pés te levam a lugares onde você não honrará o nome de Deus, mude a rota. Se o seu olho o leva a pensamentos libidinosos, busque a santidade em Deus. Jesus não está nos incitando a uma mutilação física, mas uma mutilação espiritual e moral. As cirurgias têm que ser em nossa alma, para que o Senhor seja honrado em todos os momentos. Portanto, cuidado. Todos os dias você deve cuidar para não ser pedra de tropeço para ninguém, muito menos para os seus filhos e para você mesmo, para si próprio. Ainda com a criança nos braços, Jesus segue mostrando o grande cuidado e amor de Deus pelo ser humano. Veja do verso 10 ao verso 14, aí projetado para que você possa confirmar. Jesus, falando do homem perdido, faz esta comparação interessante. Ele diz assim: se o pastor tem 99 ovelhas, está lá no aprisco, em segurança, por que vai atrás de uma só que ficou pelo caminho? Essa é uma parábola simples para mostrar o grande cuidado e amor de Deus pelo ser humano. É um Deus que valoriza cada pessoa sem distinção. É paciente com as ovelhas, principalmente aquelas que se distanciam do rebanho. Ele vai atrás de cada ser humano que se distancia e se alegra com o retorno dele. Na verdade, quantos de nós, irmãos, nascidos dentro das igrejas, sabedor do evangelho, atuantes na igreja, deslizaram ou renunciaram a tudo e se afastaram de Deus? Alguns nunca voltam, outros voltam com a vida desgraçada, arrebentada, não é? O autor desta lição até cita uma frase que diz assim: às vezes a ovelha perdida não volta para a igreja com medo do olhar acusatório das 99. As 99 que ficaram lá. Qual é a nossa atitude quando um dos nossos que estava perdido volta para o corpo de Cristo?
Qual tem sido a minha e a tua atitude? Qual reação tem sido a nossa diante de uma circunstância dessa? Não nos esqueçamos que hoje estamos aqui, mas amanhã poderemos estar do lado de lá. Deus queira que isso não aconteça, que eu e você não tenhamos essa infelicidade, não estejamos do outro lado. Mas e se isso acontecer? Nós temos que pensar uma coisa: se Deus é capaz de ir atrás dessas ovelhas que se desviaram do caminho e trazê-las de volta, por que eu e você vamos repudiá-las? Porque eu e você temos que ser os críticos dessas ovelhas. Que fique para a nossa reflexão esse ponto. O número 3, vamos falar aqui sobre perdão. Igual, difícil, né? Perdão é difícil. Mateus 18, 15 a 35. O que fazer quando as relações se tornarem tão difíceis? O que fazer? Verso 15 a 17 explica um pouco para nós. E quando as relações se tornam difíceis, Jesus nos ensina que a reconciliação deve ser buscada de forma gradativa. O que é gradativa? Um de cada vez, né? Primeiro se procura o irmão pessoalmente. Preste atenção nessa frase. Pessoalmente. Esta palavra é importantíssima. E sozinho. O versículo 15 nos ensina isso. Entre ti e ele só. Não havendo reconciliação, ou seja, aquele irmão não aceitou a reconciliação, então aplica-se o verso 16. Leve uma ou duas testemunhas para que as palavras não sejam deturpadas. O que seria deturpação de uma palavra? É a pessoa distorcer. Você diz uma coisa e ela aumenta essa coisa, distorcendo essa coisa, essa palavra, para denegrir a sua imagem. E muitas vezes até para culpar você. Ela está inventando uma coisa ou está aumentando. O certo é que ela distorce aquilo que você falou. Então, quando isso acontecer, você leva duas pessoas para que a pessoa confirme. Não, espera aí. O Malcher não falou isso. Isso que ele está falando não foi o que o Malcher falou, não. Então, as duas testemunhas vão servir para que essas palavras não sejam deturpadas. Ou ainda que sejam, elas sejam desacreditadas por essas testemunhas. Se ainda assim não funcionar, aplica-se o versículo 17. Leva esse caso à igreja, cujo objetivo não é ganhar a discussão, mas ganhar um irmão perdoando e sendo perdoado. Perdoando e sendo perdoado. Por quê? Porque quando essa pessoa te magoou, você também sentiu mágoa por essa pessoa. Então, você precisa ser perdoado também por isso. Agora, uma coisa interessante, talvez a coisa mais interessante dessa passagem, dessa reflexão. Observe que tudo isso é feito pessoalmente e não nas mídias sociais, como muitos fazem hoje, né? Não em grupos de WhatsApp ou outro qualquer. Você precisa fazer isso pessoalmente. O ápice máximo que isso deveria chegar é até a igreja, é até a presença do pastor e não na publicidade secular. Gente, toda comunidade precisa de regras para desfrutar de uma convivência saudável. Jesus expôs essas regras para a comunidade cristã. Assim como as crianças precisam de disciplina em casa, também os filhos de Deus precisam de disciplina na igreja. O objetivo, além da reconciliação por meio do perdão, é a manutenção da união, e não a separação ou exclusão do irmão do seio da igreja. Esse não é o objetivo. Jesus continua os seus ensinamentos sobre relacionamento. E agora, novamente, por meio do perdão, né? E aí surge a pergunta de Pedro. Verso 21 e 22
Aproveitando-se que Jesus estava agora ensinando sobre reconciliação por meio de perdão, Pedro pergunta: quantas vezes se deve perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondendo: não 7, mas 70 vezes 7. Bem, numa conta bem simples, chegamos à conclusão de que devemos perdoar, então, 490 vezes. Porém, essa não é a interpretação correta, mas sim simbólica, pois a perfeição bíblica do número 7 nos leva ao significado de que, na verdade, não há limites quantitativos para se perdoar. Agora eu pergunto para você, é fácil perdoar? Não é. É muito difícil, mas é possível. Para ilustrar, Jesus passa a contar a parábola do credor incompassivo, que vai do verso 23 ao 35. Aí exposto para você, né? Com exceção de alguns versículos que eu suprimi aí. Aqui Jesus comenta sobre um devedor que devia ao rei 10.000 talentos e foi perdoado. Saindo dali, esse mesmo homem se encontra com outro que lhe devia 100 denários e não perdoa. E ainda por cima, ele prende esse homem. A lição é que todos somos perdoados na cruz. Jesus perdoou todos nós na cruz, levando sobre si as nossas dores. Mas na maioria das vezes, não perdoamos nossos semelhantes quando nos fazem mal. Não dá nem para comparar um com o outro. Perdoar não é fácil. Perdoar é, primeiramente, uma questão de decisão. Primeiro eu decido perdoar. E depois uma súplica pela ajuda de Deus. Ele facilitará fazendo com que o perdão aconteça verdadeiramente aqui dentro. Primeiro ele acontece aqui, né? A minha decisão de perdoar. E depois vem a decisão aqui dentro, no coração, na nossa mente, de perdoar verdadeiramente. E isso vai trazer paz ao nosso coração. Trazer paz ao coração de quem perdoa. Não somente daquele que está sendo perdoado, mas também de quem perdoa. Com essa parábola, Jesus mais uma vez nos ensina que é perdoando que se é perdoado, assim como nos ensinou na oração do Pai Nosso. O quarto ponto da nossa lição, ele vai falar sobre a pressão dos fariseus, né? A pressão dos fariseus continua. Mateus 19, entramos aí no capítulo 19, de 1 a 12, eu começo a partir do 3. Os fariseus, querendo testar o conhecimento de Jesus, lançam a prova sobre o divórcio. Eles queriam saber o que Jesus iria ensinar sobre o divórcio. Eles conheciam lá o ensinamento de Moisés. Eles o remetem ao texto de Deuteronômio 24:1, onde Moisés impõe uma condição para que o homem se divorcie de sua mulher. Algo em torno de um ato vergonhoso que a mulher cometesse lá, né? Um ato indecente, imoral. Na época, haviam 2 linhas de pensamento sobre esse versículo. A escola Shammai entendia que só em caso de adultério se procedia ao divórcio. O homem poderia dar o divórcio à sua esposa. E a segunda escola, a escola de Eliel, entendia que o marido tinha direito ao divórcio caso a esposa tivesse queimado a comida, ou que ele tivesse visto uma mulher mais atraente que a sua. Veja que absurdo chega isso, né? Qual que os homens usavam mais? Logicamente, a de Eliel, pois
podiam trocar a esposa por quase qualquer motivo, né? Qualquer motivo era a causa de divórcio. Jesus explica que Moisés não teve a intenção de autorizar o divórcio, como falamos ali, porque esse é o versículo base da nossa lição. Moisés não teve a intenção de aprovar o divórcio, né? Não foi essa a intenção de autorizar o divórcio. Ele fez isso por causa da dureza do coração do homem. E quando ele diz, entretanto, não foi assim desde o princípio, ele quer dizer que essa nunca foi a perfeita vontade de Deus. Por isso, fez questão de citar o verso 4, 5 e 6, os textos de Gênesis, para dizer qual é a perfeita vontade de Deus. Portanto, Moisés não estava aprovando, mas apenas tolerando, para evitar males ainda maiores, evitar morte, quem sabe, né? Um assassinato por parte do esposo, da esposa. O que aprendemos com isso para o nosso dia, para o nosso relacionamento conjugal? Que o ideal para Deus é que não haja separação. Porém, eu e você sabemos que vivemos numa sociedade onde várias pessoas se casam sem planejamento, sem idealizar esse casamento, muitas vezes confundindo amor com paixão. E quando surgem as primeiras diferenças não observadas durante essa paixão, vamos dizer assim, descobrem que essa não era a pessoa ideal, não era a pessoa certa, casou com a pessoa errada. E eu pergunto, a igreja pode ajudar nesse sentido? Será que a igreja tem condições de ajudar nesse sentido? Na maioria das vezes, sim, a igreja tem condições, desde que o casal, preste bem atenção, o casal esteja disposto a ser ajudado. Porque se somente uma das partes, o marido ou a esposa, estiver interessado na ajuda e o outro não, o caso se torna mais difícil, não é verdade? Se torna mais difícil. Mas a igreja tem sim condições de auxiliar esse casal, caso eles ainda tenham o desejo de permanecer junto, de manter o seu casamento. O quinto ponto da nossa revista, quinto e último ponto, trata de uma pergunta do jovem rico, né? O jovem rico e a pergunta infeliz, Mateus 19, 16 a 30. Nós vamos começar aí do verso 21, mas eu vou resumir o que acontece do verso 16 ao 20. Um jovem rico faz uma pergunta intrigante. Ele diz, que farei de bom para herdar a vida eterna? Após Jesus aconselhá-lo a seguir os mandamentos, e ele responder que já seguia todos, esse mesmo jovem acrescenta, que me falta ainda, o verso 20. É bom ressaltar, embora esta passagem esteja descrita nos 3 evangelhos sinóticos, apenas Mateus expressa que o jovem fez tal pergunta, demonstrando que faltava alguma coisa no seu interior. Veja que ele fazia tudo. Ele cumpria os mandamentos, mas ainda lhe faltava alguma coisa, porque isso motivou aquela pergunta: que me falta ainda? Ele se sentia um tanto vazio. Um detalhe simples, mas importante para uma reflexão mais apurada, o que não é o caso agora, não faz parte do nosso objetivo. Jesus, entendendo que se tratava de um homem religioso e materialista, toca na ferida dele. Jesus diz para ele vender tudo e distribuir entre os pobres e segui-lo. Verso 21, onde está exposto aí. O jovem ficou triste e se retirou, diz o versículo 22, demonstrando aonde realmente estava o seu coração. Ele não quis se dispor dos seus bens, não quis vender tudo e distribuir aos pobres. Ele estava preso às suas riquezas. Jesus não estava dizendo que a riqueza desse homem era um erro, apenas
que não deveria tomar o lugar que pertence a Deus. E naquele caso, as riquezas estavam tomando o lugar que pertencia a Deus no coração daquele homem. No verso 24, Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. No contexto atual, não seria mais difícil o rico entrar no céu. Seria impossível mesmo, não é verdade? Tratando-se da agulha que nós conhecemos, seria impossível. Como um camelo vai passar pelo fundo de uma agulha, a agulha que nós conhecemos? Porém, naquela época, era apenas difícil, havendo a possibilidade de realmente o camelo passar pelo fundo dessa agulha. Era difícil? Era, mas havia uma certa possibilidade. Existem algumas definições contextuais para esse fundo de uma agulha, sendo uma delas uma porta ao lado dos portões do muro de Jerusalém. Essa porta menor, que dava para passar ali um homem com folga, né, com bastante folga, mas certos animais não poderiam passar. Vou explicar melhor. Os muros de Jerusalém existiam aqueles portões grandes, que durante o dia passavam os homens, as carroças, os materiais, né? Os animais passavam por esse portão grande. Mas à noite, esse portão grande era fechado e abria-se uma porta menor do lado, onde podia passar uma pessoa, e se essa pessoa fosse lá dentro, por medidas de segurança, ia lá dentro, falava com algum responsável pela guarda do portão e certamente, né, dentro daquelas possibilidades, era liberado para que ele pudesse passar com certos animais. Uma outra teoria é que existiam brechas no muro, no decorrer do muro, no estirão do muro, vamos dizer assim, e que muitas vezes o camelo ali apertadinho conseguia passar. Bom, isso tudo são teorias, né? São teorias. O próprio comentário bíblico, né, o comentário bíblico Bieken, ele não acredita nessas teorias. Os comentaristas dessa coleção que faz um estudo sobre a Bíblia, eles não acreditam nessa teoria. Eles acham que realmente era impossível e que apenas Deus torna isso possível. Bom, teorias à parte, o fato é que Jesus não diz ser impossível. Jesus diz apenas que é difícil. Então, se é difícil, é possível. Se é difícil, é possível. E diante disso, eu pergunto: qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido a minha e a tua prioridade? Será que nós estamos colocando em nossas vidas algo material, como aquele jovem rico, algo material no lugar que pertence a Deus? Façamos uma análise sobre nós mesmos. Temos realmente tido compromisso com Deus? Eu tenho procurado fazer da melhor forma aquilo que o pastor também tem delegado a mim? Uma tarefa, alguma coisa, um louvor. Eu tenho procurado fazer isso da melhor maneira possível, dando prioridade a isso? Ou será que eu tenho dado prioridade às tarefas do dia a dia e colocando as coisas materiais no lugar que deve ser de Deus? Aí eu não posso dizer para você o que é que você tem que deixar de fazer para colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. Você tem discernimento para isso. Eu e você temos discernimento. Nós temos capacidade de discernir o que é colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu e você temos essa capacidade. Eu quero concluir
esta lição com os últimos 2 versículos do capítulo 19, que são os versículos 29 e 30. Capítulos 29 e 30. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O que será que Jesus queria dizer com isso? Jesus encerra esta lição respondendo à pergunta de Pedro no verso 27. Pedro fez a seguinte narração e a pergunta, né? Nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus promete-lhes, então, recompensa não só nesta vida, como na vida vindoura. Mas, para que eles não se orgulhassem por fazer parte dessa equipe seleta que o próprio Jesus escolheu, esse grupo, ele adverte que muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, ou seja, não se exaltem por isso, porque o julgamento de quem é o último ou o primeiro é de Deus. Esse julgamento pertence a Deus. Segundo o comentário Beacon, aqui cabe também a interpretação de que os cristãos considerados hoje os últimos serão considerados nesse dia os primeiros. Aqui eu encerro a nossa aula de hoje e agradeço a sua atenção por ficar comigo nesse tempo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.